Olá, me chamo Alexandre Magno, eh, sou estudante de estágio 4 da Universidade Estadual do Ceará, a UES, e foi passada uma atividade envolvendo exatamente a explanação, a programação e a explanação das ideias de um plano de aula para ser aplicado. Né? E o conteúdo que eu decidi fazer foi o conteúdo de estatística, envolvendo os tópicos de medidas de tendência central, que são moda, média e mediana, e as medidas de tendência de dispersão, que é a variância e dispersão, desvio padrão. Como é que vai funcionar a questão dessa atividade com os alunos? Ela é aplicada de uma forma avaliativa, né, com uma avaliação parcial, sendo da seguinte forma: vai ser uma nota é, até 10, de 0 a 10, sendo que 7 pontos serão pelo trabalho escrito que eles terão que fazer e entregar como equipe, e também uma questão que eles vão ter que responder, né, os membros da equipe terão que responder num esquema de concorrência entre eles, competitividade. No meu trabalho, né, no meu plano de aula em si, eu escrevi as regras caso um outro professor, ou mesmo futuramente eu, queira aplicar ou reaplicar essa atividade, eu tenha como seguir esses passo a passos. Claro, sempre que o professor quiser, pode modificar essa atividade para que fique mais fluido dependendo da sua turma, né? E como todo plano de aula, podemos ter um pensamento inicial de uma forma X e chegar no final, depois da aplicação ou durante a aplicação, mudar para Y, né? Assim, de maneira que seja bem fluido, para que não seja tão impactante. E o objetivo da atividade é o quê? É que os alunos consigam, com o conteúdo já explicado anteriormente, compassadamente, terem feito exercícios desse conteúdo, que eles possam pegar e ver que o conteúdo matemático ele pode ser realmente visto no nosso cotidiano. A criteriosidade do estudo de gráficos e tabelas que vemos não somente na escola, mas também vemos no nosso cotidiano, sejam jornais envolvendo algum ponto a ser explanado, é, seja no supermercado, na conta de água, na conta de luz. Enfim, tem vários aspectos que podem ser realmente estudados. E a partir daí, o aluno vai seguir essas regras, né? O professor vai seguir essas regras para explicar para os alunos como é que vão funcionar as regras, né? Inicialmente. Os alunos terão que se dividir em 4 equipes, tendo em mente que sejam mais ou menos 20 alunos na sala de aula, aproximadamente. E cada equipe vai receber uma imagem de um gráfico ou de uma tabela, seja por via WhatsApp, seja por via e-mail institucional, ou até mesmo sendo entregue realmente a imagem para eles, e também vão receber um TD, né, que pode ser escrito na lousa pelo professor ou até mesmo enviado juntamente com essa imagem. A partir daí, os alunos da equipe vão se reunir nesse primeiro momento da aula, e nessa primeira aula eles vão é, fazer o questionário e terminar o questionário. Por quê? São 6 questões que é esse questionário, né? Sendo as 5 primeiras questões, sendo perguntas envolvendo realmente as explanações que eles vão ter que fazer, né? A análise envolvendo medidas de tendência central e as de dispersão na imagem que eles vão receber, né? Questionários como tipo, qual é a moda dos dados que tem na sua pesquisa, né? Na sua imagem, a mediana desses dados, a média desses dados, a variância e desvio padrão. Isso para dar início, para dar o started para eles. A partir daí tem uma sexta questão. Essa sexta questão, os alunos já com uma bagagem de atividades feitas, eles vão poder desenvolver novas atividades, mais 5 novas questões, para poder ser colocada no TD deles, para eles poderem realmente, quando forem entregar para o professor, é, essas questões que vão valer exatamente até o 7, que é esse trabalho escrito. A partir daí, eles vão ter que fazer o quê? Eles vão pegar essas questões, vão fazer pequenos esquetes de papel
com cada questão, vão colocar, escrever as perguntas de cada uma, digitado ou escrito, e vão, na aula seguinte, trazer para ser questionado aos outros alunos. Porque o intuito é o quê? Cada equipe vai ter a sua própria imagem, mas as outras equipes não vão ter noção do estudo feito nas outras imagens. Então, assim, vai ser uma aula em que os alunos que fizeram a atividade e os alunos que vão responder as questões, que serão das outras equipes, trocarem esses conhecimentos, verem que aquele estudo que foi feito na imagem deles vai valer realmente para outros momentos, para outros critérios, outros ambientes que eles estarão. Com isso, né, nesse sistema de perguntas e respostas dos alunos que forem selecionados, né, que pode ser esse meio de seleção por meio de um jogar de dados, né, de um dado, valendo tipo, da seguinte maneira, sendo 1 e o 2 do dado uma equipe A, o 2, o 3 e o 4 uma equipe B e o 5 e o 6 uma equipe C, né? Sendo que a equipe D é quem vai lançar o dado para escolher um membro dessas equipes. Como as equipes terão de 5 a 6 pessoas, serão selecionados somente 3 alunos pré-definidos por essa equipe, A, B, C e D, para poderem responder as perguntas, sendo que não pode ser o mesmo aluno a responder as demais perguntas quando for selecionado para essa equipe, né? Sendo no máximo 3 perguntas. O que vem a ocorrer depois disso? Após receber essas atividades, o professor vai avaliar, né, isso na segunda aula, vai ter esse momento dos alunos realmente irem na lousa, responderem as questões, saber se está certo, se está errado, uma criteriosidade nesses critérios todos que já foram explanados para os alunos. Caso nessa segunda aula não dê tempo para o professor terminar a atividade, ele vai ter uma terceira aula para finalizar a atividade e dar início a um processo de avaliação dos trabalhos escritos dos alunos. Né? Já vai ter feito a correção e nessa avaliação ele vai explanar os pontos mais interessantes que foram feitos. Assim, focando um pouco mais nas questões que foram criadas pelos alunos. As 5 últimas questões. Para quê? Para que os alunos vejam que o intuito que eles têm de pensamento é uma coisa que vai funcionar realmente. Né? Que não é um estudo que foi feito assim, não valeu a pena eu ter feito esse estudo. E com isso, ao final da atividade, o professor realmente incrementar e explanar isso para os alunos. Que o estudo que eles fizeram não foi somente uma atividade qualquer, né? Foi realmente um estudo que vai servir para eles quando forem estudar numa avaliação, seja de vestibular, seja de concurso, até mesmo um telejornal que eles forem ver alguma notícia, alguma informação que seja vital para eles, eles vão ter esse conhecimento a mais, né? Mesmo no mercado de trabalho. E, por fim, eles utilizarão data show, que é para realmente, quando o professor for aplicar no segundo dia, no terceiro dia, os alunos poderem ver a imagem em alta qualidade, a abordagem, né, com os alunos, ser exatamente dessa construção, juntamente com o professor, dos conhecimentos. E a partir daí, realmente, o professor e o aluno trocar essas informações, né, sendo algo competitivo ao mesmo tempo que cooperativo. E assim realmente construir o conhecimento.